Fala aí, galera, estamos de volta aí falando mais uma vez sobre o Botafogo. Hoje um vídeo bem desagradável, né, por conta de tudo que nós vimos ontem. Vamos analisar um pouquinho do que foi o jogo de ontem e ver o que pode ser feito de melhor, o que o Botafogo precisa, né, para consertar. Vamos analisar aí a atuação de alguns jogadores, vamos analisar aí o nosso treinador, né? E vamos ver se vocês concordam com a gente ou não. Antes, pedindo aí vocês aí que deixem aquele like maravilhoso. É importante demais para o canal que o like, vocês deixem um like. Eu sempre peço aqui, dê essa moral pra gente. Para você não custa nada, para mim é muito valioso. Se inscreva no canal, comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dê essa moral pra gente, valeu? É importantíssimo para que o canal cresça. E eu tenho um sonho de chegar a 1.000 até o final de maio. E eu preciso de você, valeu? Tamo junto. Galera, o jogo de ontem do Botafogo me lembrou muito as atuações da época de Carlos Leiria. Me lembrou muito as atuações da época de Carlos Leiria. Um time sem inspiração, taticamente horroroso, jogadores cometendo falhas que normalmente não cometeriam, né? E foi uma tragédia o jogo de ontem. Eu não sei se vocês concordam comigo. Aliás, deixa aí nos comentários se você concorda comigo. Se você não concorda também, deixe seu comentário. Nós estamos aqui abertos a toda e qualquer opinião. Mas a verdade é que Renato Paiva não demonstrou ainda a que veio. Nós tínhamos a desculpa de o Carlos Leiria é muito fraco. O Caçapa veio só para poder fazer essa transição até chegar aí o treinador. A grande realidade é que John Textor demorou muito para contratar um treinador, demorou demais da conta para contratar um treinador. Quando esse treinador chegou, não era o treinador que certamente que ele queria, ele tentou várias coisas e não deu certo. O Renato Paiva veio meio que numa condição aí de, me desculpe aqui a expressão, mas de tapa-buraco, porque ele não conseguiu ninguém. Essa é a grande realidade. E o que nós temos visto dentro de campo é algo muito ruim. E nós vamos analisar aqui alguns aspectos do jogo que Renato Paiva tenta implementar no Botafogo e que, a meu ver, não está dando certo. Primeira coisa, que está me desagradando bastante, diga-se de passagem. A maneira como o Botafogo está saindo a bola. Quando a bola parte do John, via de regra em cobrança de tiro de meta ou no impedimento. Está me lembrando muito aquele jogo que eu particularmente não gostava do Fernando Diniz. Aqueles toquinhos de bola ali saindo, deixando a defesa sempre em perigo, porque os caras tentam dar toquezinho curtinho ali. E ontem, todas as vezes que o Botafogo tentou isso, deu errado. Todas elas. Gerando escanteio para o Bragantino, gerando lateral para o Bragantino, não conseguiu sair bem. Aí o Barbosa vai e começa a dar aqueles chutões. Um monte de chutão. Nenhum surtiu efeito. Marlon Freitas, que deveria fazer essa função, porque tem qualidade para isso, não anda bem das pernas. Eu tenho dito aqui nos meus vídeos, falei isso ontem na live, não anda bem das pernas, não consegue produzir. Então, o jogo que o Arthur Paiva Renato Paiva, né? Que o Renato Paiva tenta implementar no Botafogo, é um sistema de jogo que, para mim, está sendo muito prejudicial. Vamos lá. Savarino não tem jogado bem, mas nós sabemos da qualidade do Savarino. Quando o Savarino se entendia com a Almada, né, no ano de 2024, o cara foi um monstro. Para mim, um dos melhores jogadores disparados aí desse time do Botafogo de 2024. Hoje, eu não sei por que cargas d'água o treinador... porque eu sou um cara que eu gosto de recuperar jogador que tem talento e ele está tentando fazer isso com o Patrick de Paula. Beleza, quer recuperar o cara? Recupere o cara. Mas bote o cara na posição dele, Ele hoje quer que o Patrick de Paula seja um jogador de criação. Nunca foi, Ele não quer recuperar um jogador de qualidade.
Ele está querendo criar um jogador que nunca existiu. Patrick de Paula nunca foi esse jogador de criação. Ele era um jogador que jogava ali, mal comparando na posição do Marlon Freitas. Aquele cara que é um cabeça de área, mas que tinha um bom passe, tinha um bom toque, tem um bom chute. Mas nunca foi aquele jogador de criação, de finalização. Nunca foi, pô. E aí, com essa colocação dele do Patrick de Paula, na minha concepção, eu posso estar enganado, não sou o dono da verdade, na minha concepção, ele está matando Marlon Freitas, porque ele fica à frente de Marlon Freitas, atrapalha o passe de Marlon Freitas, atrapalha a jogada de Marlon Freitas. Marlon Freitas não sabe se continua fazendo aqueles lançamentos no qual ele era muito bom, ou se ele fica na marcação. Está confundindo, parece que os jogadores estão confusos dentro de campo. Por outro lado, ele matou também o Savarino, porque o Savarino tenta jogar com um cara que não tem qualidade para jogar com ele. Percebam que o Almada e o Savarino se entendiam. Quem ocupa o lugar do Almada hoje, até porque o Santi ainda não conseguiu entrar no jogo, não conseguiu render o que se espera, o Patrick de Paula hoje fazendo a função do Almada. O Savarino está ficando perdido, porque não tem com quem tabelar, não tem com quem jogar. Porque o Patrick de Paula não é esse jogador. Então, mais uma falha do treinador. Outra coisa que ele tem feito que tem me irritado bastante. Ele veio com uma filosofia de que o Igor Jesus tem que ser um centroavante de área. No futebol moderno, não existe mais esse centroavante de área. Ele quer o Igor Jesus mais próximo ao gol adversário para poder finalizar mais, porque ele vai fazer mais gols. O cara tá jogando isolado, tá jogando sozinho, passando um sufoco do cacete. E já tem gente dizendo, falando mal do Igor Jesus. Pô, o cara tá se matando sozinho. Ele pega uma bola e não tem com quem tocar. Vocês podem reparar no jogo do cara bobo, no jogo do Palmeiras. Ele ficava sozinho e ele ganhou todas as bolas que foram lançadas, ele ganhou. Ele conseguiu tocar de cabeça, conseguiu. Quando ele tocava de cabeça pro lado, não tinha ninguém, porra. Por quê? Porque o Arthur não é aquele jogador tipo Luiz Henrique, que vai muito ao fundo, é um jogador que joga um pouco mais recuado e tem pecado demais na questão do passe, tem pecado demais na questão da finalização. Então, assim, eu não vou aqui pedir a cabeça do treinador, achar que o treinador tem que ser demitido. Longe disso, ele precisa continuar trabalhando, ele tem que dar solução para isso que está acontecendo. Mas o grande fato é que ele não está conseguindo fazer esse time rodar. E não tem desculpa. Por quê? O Botafogo foi eliminado da Taça Guanabara, o Botafogo foi eliminado da Taça Rio. Ou seja, o Botafogo ficou 30 dias treinando. Um treinador pega um elenco igual do Botafogo, que é um elenco bom. O elenco do Botafogo é bom. E em 30 dias ele não consegue dar um padrão de jogo. Porra, esse treinador tem problema. O problema não é o elenco. O problema é o treinador. O problema é o treinador. Outra coisa, a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. Pá, beleza, vamos dar um desconto pro cara. Mas até hoje ele não tem convicção de quem é o titular da lateral direita. Ele não tem convicção de quem é o titular da lateral esquerda. Não tem, vocês podem reparar isso. Todo jogo sai Vitinho, entra Matheus, ou sai Matheus, entra Vitinho. Sai Alex Telles, entra Cuiabano, ou sai Cuiabano e entra Alex Telles. Todo jogo do Botafogo tem sido assim, porra. Todo jogo tem sido assim. Isso aí é inadmissível para um cara que teve 30 dias para treinar um time, porra. Não tem cabimento. Ele não tem convicção nem do Marlon Freitas. Porque o Marlon Freitas também tem sido substituído sistematicamente. Então, assim, ele precisa dar um padrão de jogo para o Botafogo. Ele precisa fazer isso. O Botafogo está sem padrão de jogo. Ele está matando algumas peças que eram fundamentais no elenco, que foram fundamentais no elenco. Na temporada passada, tá? Ele está matando o Savarino, ele está matando o Marlon Freitas, que poderia render mais. Não tenho gostado muito do Marlon Freitas, porque ele não tem rendido, mas talvez seja por esse motivo. Ele está matando o Savarino, está matando o Marlon, está matando o Igor Jesus, e está insistindo com o Patrick de Paula, que o cara veio e fez gol na Libertadores. Tudo bem, eu não estou questionando se o Patrick de Paula tem qualidade ou não. Eu só acho que o Patrick de Paula não pode jogar onde está jogando. E na minha concepção, é reserva, pô.
É reserva. Ele não conseguiu performar no Criciúma, porra, quando foi emprestado. Diferente do Newton, que fez nome lá, que se destacou. Então, assim, eu entendo que ele queira levantar o astral do jogador, beleza, show de bola. Mas bote o cara na posição dele, porra. Bote o cara para jogar na posição dele. Se te acha que o Marlon Freitas não tá rendendo, bota Gregory e Patrick de Paula e vai ver o que vai dar, porra. Ele não pode jogar como um homem de criação, um cara que vai chegar, que vai finalizar, porque ele não é esse jogador. Então, assim, hoje, a nota que eu dou pro treinador do Botafogo, porra, é uma nota baixíssima. Não está fazendo o que deveria fazer. E eu não aceito desculpa. Não aceito desculpa, porque ele teve tempo para treinar e não conseguiu desenvolver. Esperamos que ele consiga fazer isso. Galera, vamos ficar por aqui. Obrigado se você chegou até aqui. Por mais uma vez, deixa seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dê essa moral pra gente, porque a gente precisa disso para o canal crescer. Valeu? Obrigado, forte abraço, tamo junto.